Hey guerreiros! Cheguei aqui com um vídeo pra falar sobre quanto custa ir para um campeonato de patinação artística. Eu já tenho um vídeo aqui no canal bem antiguinho falando sobre isso, mas pra resumir eu não gosto muito dele e aí sempre quis vir aqui pra dar uma atualizada. E agora faz sentido porque alguns valores já mudaram mesmo, e como eu competi ano passado, no começo desse ano, eu vou me basear muito no campeonato do ano passado, porque teve que fazer figurino, enfim, foi um campeonato realmente feito do zero. Então eu vou me inspirar nele pra vocês terem uma noção. Antes de mais nada, já me deixa aí seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, aciona o sininho pra receber notificação e corre lá me acompanhar pelo Instagram, assiste meus Insta Stories, porque lá eu tô sempre mantendo vocês informados de tudo que tá rolando, eu tô sempre informando quando entra vídeo, eu tô perguntando quando eu preciso trocar ideia de qual conteúdo vocês querem ver, é tudo por lá, tudo com interação com enquete, com box de pergunta, então corre lá me seguir e interagir nos stories, beleza? Primeira coisa que eu preciso falar é que é muito comum as pessoas virem me perguntar o que a gente ganha em campeonato. E às vezes na minha cabeça é até muito comum responder, ah, medalha, troféu, e a pessoa ficar tipo, como assim, não ganha dinheiro? Não, gente, não ganha dinheiro e a gente paga pra competir. Pra mim sempre foi muito natural, vocês sabem, meu primeiro campeonato eu tinha 4 anos, então na minha cabeça isso sempre foi muito certo. Mas às vezes quando eu escuto as pessoas falarem eu até entendo, mas não é um esporte valorizado, muitos esportes, aliás, no Brasil não recebem muito apoio, então se a gente quer que aconteça um campeonato, quem tem que bancar isso são os próprios atletas, as próprias academias de patinação. Campeonatos oficiais, você só pode participar se você for integrante de alguma academia, de alguma escola de patinação, porque essa escola paga uma taxa para poder inscrever a escola no campeonato. Então faz tudo parte de uma grande organização para conseguir fazer os campeonatos acontecerem. Existem alguns campeonatos que você pode ir sem estar federado, mas eu ainda preciso pesquisar mais sobre isso para conseguir trazer um vídeo com informações bem bacanas, reais e palpáveis para vocês. Até lá, vou falar do que eu tenho muita familiaridade, que são os campeonatos oficiais. Eu tô aqui com uma tabelinha de cola para eu passar primeiro para vocês as taxas que a gente paga, as taxas aqui desse ano, para vocês entenderem. Muitos momentos aqui eu posso parecer um pouco chocada, mas é porque participar de campeonato é coisa cara mesmo, gente. Não é à toa que muito atleta aí tá fazendo vaquinha na internet. Pra mim e pra Cris também nunca foi fácil participar de campeonato, por isso ela sempre fez os nossos colãs pra tentar custear isso. A gente sempre buscou fazer tudo da forma mais barata possível, porque participar de campeonato é caro. Antigamente era um pouquinho mais barato, mas eu tô planejando vir aí com um vídeo comparando a patinação dos anos 90 e talvez dos anos 2000 com a patinação de hoje, pra vocês entenderem tudo que mudou, então isso fica aí pra um vídeo futuro. Por enquanto, ó, vamos lá. Quando você vai participar, a gente participa primeiro de um campeonato estadual. Então, eu moro em Santa Catarina, eu participo dos campeonatos catarinenses. E depois de passar pela fase do catarinense, você pode ir para o campeonato brasileiro. Só para vocês entenderem a hierarquia das competições. Passando pelo campeonato brasileiro, você também pode estar indo para um sul-americano. E depois para um mundial, mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque isso aí já é um mundo mais distante, aí a gente tá falando de dólar, aí são outros 500. Vocês já vão ter uma boa noção eu passando só a questão ali do campeonato catarinense e vou abordar um pouquinho o brasileiro pra vocês também. Então quando a gente quer participar de um campeonato, a primeira coisa que a gente tem que pagar é a taxa anual de filiação. Essa taxa a gente paga só uma vez por ano, então não importa quantos campeonatos estaduais você participar, porque geralmente a gente tem 2 fases, aqui em Santa Catarina a gente tem 3, porque a gente tem muitos atletas, mas na verdade você vai competir na X modalidade que você vai competir 2 vezes. Você pode competir 2 vezes por ano nas modalidades que você quer ir. Modalidade, só pra dar uma contextualizada rápida aqui pra vocês, é se é livre, dança, free dance, figura, solo dance, enfim, as modalidades da patinação, que eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Só dá uma googladinha aí no canal, que inclusive eu também quero atualizar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que hoje em dia essa taxa de filiação custa R$100 para as mulheres. Tem essa notícia maravilhosa aí para os meninos. Meninos, justamente pra gente conseguir incentivar mais a participação dos meninos, que infelizmente são super minoria na patinação artística. Os meninos são isentos de todas essas taxas que eu vou falar aqui agora. Então meninos, por favor, venham pra patinação artística, vocês já têm uma vantagem aí maravilhosa. Um desconto básico de R$100 da taxa de filiação anual, uma vez por ano. E quando você vai se inscrever no canal... É muito YouTube na minha vida. Se inscrever no campeonato de patinação, você tem que pagar mais
R$100. Então tem a taxa de filiação que é anual e se eu vou participar dos 2 catarinenses, os 2 momentos que eu posso, são R$100 em cada um deles. Então o primeiro campeonato até agora estaria por R$200 e o segundo campeonato estaria por R$100. Aí, quando você se inscreve no campeonato, isso significa que você vai participar de pelo menos uma modalidade. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas participa de mais de uma modalidade. E aí, para cada modalidade a mais que você quiser participar, você tem que pagar mais R$50. Por exemplo, nesse último campeonato, né, que eu competi em grupo de show e no Quarteto Família, já tem um vlog aqui no canal, o vlog tá muito divertido, por sinal. Vai lá que tem muita informação, inclusive, de várias coisas, sobre alma sobre rodas, sobre regras de campeonato. Tem a coreografia que a gente dançou na íntegra do quarteto, então corre lá assistir, vou deixar o link aqui no box de descrição pra vocês, ou também estão aqui nos cards. Mas no caso desse campeonato, como eu tive uma categoria extra, porque vamos dizer, eu me inscrevi, então eu já ia no grupo de show. Aí eu resolvi ir no quarteto, então eu acrescentei uma categoria. Então, a partir daí, eu já estava pagando R$150 pelo campeonato. Mais o 100 da filiação anual, que era começo do ano, tive que pagar a filiação. Aqui a gente acabaria com as taxas fixas, mas agora eu tenho que lembrar vocês que um campeonato reúne outros tipos de gasto. Ou vamos falar do óbvio de uma vez. Os campeonatos dificilmente vão ser na sua cidade, eventualmente são, mas nem sempre são. Então você precisa ver hospedagem na cidade que você vai competir, transporte, e nesses dias que você tá lá, você também tem que bancar a sua alimentação. Não vou precificar isso aqui, porque isso, né, é muito relativo. Galera pega casa em Airbnb, aliás, tem um link aqui no box de descrição se você quiser ganhar R$130 de desconto ao usar pela primeira vez o Airbnb. Só clicar no link aqui embaixo pra se inscrever. Então muita gente hoje em dia aluga casa em Airbnb, até porque você pode alugar em várias pessoas e fica super em conta, é realmente muito barato. Dependendo da situação, hotel, se você encontrar hotéis em preços bacanas. Isso óbvio, se você quiser economizar, né? Tem sempre pessoas que não estão nem aí e não querem economizar, mas falando se você quiser economizar. Quem compete está familiarizado com isso, mas eu acho que isso deve ser novidade para muitos de vocês. As academias costumam fretar ônibus, fretar vans, coisa assim, quando tem que ir pra um campeonato bem longe. Então as academias costumam fazer isso, aí você vai com a sua galera em ônibus e tal. Enfim, já viajei muito de ônibus com a minha equipe. Tem a alimentação normal, que se você estiver num Airbnb, coisa assim, você pode estar comprando aquela comidinha de mercado que fica mais barata e fazendo no apartamento. Agora, vamos às outras questões. Quando você está participando de um campeonato, primeiramente você tem que ter o uniforme da sua academia, e hoje em dia a gente usa mais de um uniforme. A gente tem um uniforme mais confortável para os momentos de reconhecimento de pista, né, que é aquele famoso treino que precede a competição. Então você tem que mandar fazer isso daí, e isso aí depende, cada academia administra de uma forma os seus uniformes. Geralmente eles têm alguma costureira já combinada, que vai fazer tudo padronizadinho, né, porque é um uniforme. Então você vai pagar ali o teu uniforme do treino, que chutando baixo deve ser uns R$100. Aí tem o uniforme de gala, que é o uniforme que você usa nas cerimônias de campeonato, como abertura, encerramento, enfim, tem alguns momentos ali que você vai precisar usar esse uniforme de gala, que geralmente é o mais arrumadinho, leva uns cristalzinhos, mas de novo, como é uniforme, geralmente já tem ali a padrão da escola que você vai lá e manda fazer, varia muito, né, a escola. E aí a gente tem que ir para o figurino, porque você vai competir, você tem que ter um figurino propício para sua coreografia. Sempre foi uma coisa que os juízes levaram em conta, mas hoje em dia é muito mais levado a sério isso. Você tem que estar com uma roupa que tenha a ver com a sua coreografia. Então você tem que confeccionar essa roupa. Então já parte do princípio que você tem que comprar o tecido, porque, né, essa não é uma roupa que você vai ali numa fast shop e compra. Tem que ser feita com o seu tema, é uma fantasia. Então você tem que comprar o tecido, e hoje em dia a gente deixa eles bonitos com nada mais nada menos que cristal. Porque se já não fosse um esporte, né, se fosse um esporte barato, mas já que é caro, a gente enfia o pé na jaca de uma vez. Então a gente coloca cristais nos colãs, que é maravilhoso. Às vezes a gente usa preciosa, que é uma outra qualidade aí de cristal. Tem vários da China, inclusive, que brilham muito. A Cris andou comprando uns aí que deu certo. Mas enfim, tem que comprar cristal. É meio caro, tem umas lojas aí que já estão barateando um pouco e deixando um pouco mais acessível. Mas a gente compra cristal pra colar na roupa. E cola direito, tá? Tem gente que não usa cola apropriada, subestimam a cola, e aí você sai perdendo cristal. Na primeira vez que você veste a roupa, você sai perdendo cristal. Então cole direito, porque o cristal já não é barato, entendeu? Cole direito cristal na sua roupa. E aí tem que pagar a costureira também, porque a maioria das pessoas não sabe costurar. Aqui em casa a gente leva muita vantagem, porque a Cris faz os nossos, né? Não, já falei, ela não é costureira, já tem vídeo aqui no canal contando. Ela começou a costurar
porque precisava fazer as nossas fantasias lá quando eu era bebê ainda, porque a gente não tinha muita grana. Então ela aprendeu na marra aí, no sufoco da vida, quando a água bateu na bunda, ela aprendeu a costurar. E aí ela faz os nossos colãs, graças a Deus, hoje em dia. Mas um colã, só pra vocês terem uma ideia, quando você manda fazer com... Já temos umas pessoas que são conhecidas por fazer colã no mundo da patinação e cada dia que passa aumenta a quantidade de pessoas que pegam por encomenda. E não são tantas pessoas assim, então eles têm um limite também. E como a oferta e a procura é bem discrepante, eles cobram caro mesmo. E é uma coisa trabalhosa mesmo, não vou desmerecer o trabalho, é muito trabalhoso. Então um colã pode chegar a custar uns 800, às vezes mais de R$1.000. É tipo um vestido de formatura. É muito caro. E tem meninas que assim, competem tipo 5 categorias. E aí você vê cada colã daquele que foi uns R$900. Aí você vê, caraca, ela já gastou uns 10 mil pra ver pra esse campeonato. Uns 5 mil em colã, mais uns 700 em taxa de campeonato, porque a pessoa compete em todas as modalidades, então é R$50 cada modalidade. Aí ela teve que vir até aqui, ela teve que pagar hospedagem, ela teve que pagar treino extra, porque hoje em dia também todo mundo faz aula particular, geralmente se você quer treinar pra caramba, competir... Ai meu Deus, eu não quero desanimar vocês. Agora acho que eu tô desanimando um pouco. Mas é que hoje em dia tem isso, hoje em dia tá desumano competir um pouco assim na patinação artística, porque as pessoas estão com mais acesso e estão investindo mais em aulas particulares, em treinos extras, então tipo... A moçada de hoje em dia, bem tiazona velha falando, né? Mas sim, eu tenho 30 anos, 28 anos de história na patinação, eu posso me considerar um pouco tia nesse esporte. A molecada tá fera, porque eles fazem isso o tempo inteiro, eles têm oportunidade de fazer isso, é maravilhoso, queria eu viver nessa era. Tem muitos técnicos, os técnicos vêm de outras cidades, fazem curso, então tem um grande investimento fora aquela mensalidade que a gente já paga na escola, né? Porque a escola tem a sua mensalidade. Então gente, eu vou falar por alto pra vocês, no meu último campeonato, então, eu paguei a filiação, a inscrição. No campeonato do ano passado, que eu fui em quarteto, eu não tive categoria extra, então foram R$200. Aí teve o tecido, que a gente rachou entre as meninas do quarteto, o tecido deu uns R$50, fomos aí pra 250. Aí a gente teve que comprar o cristal foi mais uns R$40, isso porque estávamos dividindo, né, em 4 pessoas. Então quase chegamos aí no 300, vamos arredondar pra 300. A gente teve que pagar o coreógrafo. Hoje em dia, geralmente, a gente tem que pagar o coreógrafo. O coreógrafo deu 250 ou 300, alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Já chegamos aí nos R$600. Graças a Deus, Cris maravilhosa, minha mãe, fez o meu colã e me isentou de pagamento. Então não precisei pagar a costureira. Mas, geralmente, uma costureira assim da cidade cobraria uns 200 e pouquinho pra fazer o colã. Então, a gente já estaria aí nos R$800. Foi em Florianópolis o campeonato, então eu preferi ir e voltar os 2 dias que eu precisei ir, porque pra mim, ir e voltar a gasolina do carro dá R$60, então deu 120 de deslocamento. Chegamos praticamente em 1.000 e alguma coisa de alimentação. Então foi praticamente R$1.000 ano passado. Aquela série que eu fiz aqui pra vocês de quarteto, tem inclusive um post no blog já com tudo organizado pra vocês. Eu vou deixar o link do post aqui que tá bem prático. Se você quiser ver como que eu gastei R$1.000, vai ali que tá tudo documentado e você vai ver onde que eu gastei esses R$1.000. Enfim, os valores variam, né, no geral, mas eu queria só passar a noção pra vocês. E só a título de curiosidade, eu vou falar também as taxas do brasileiro, porque quando você vai pro brasileiro, as coisas aumentam um pouquinho. Não muito, mas por exemplo, só pegar a cola aqui pra ver se tá tudo certinho mesmo, se eu não tô falando nenhuma besteira. A atualizada deste ano. O brasileiro, esse ano, está R$125, R$25 mais cara do que a estadual. E a inscrição não tá nessa tabela. Mas eu tava conversando com a Melissa, que a Melissa é técnica, minha irmã, que vocês já conhecem aqui do canal. E ao que a gente estava vendo, é 100 ou é 125, tá? Não muda muita coisa. E cada modalidade extra no brasileiro, lembrem, no catarinense era 50, no brasileiro é 75. Cada categoria a mais que você vai num campeonato brasileiro. É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo pra vocês, tenha sido informativo, que tenha matado aí dúvidas de algumas pessoas que acham que a gente ganha dinheiro patinando. Não, é loucura mesmo, gente, tem que ter muita paixão, porque a gente faz puramente por amor, porque ainda custa grana.
Mas vale muito a pena. Nunca me arrependi de ter ido pra um campeonato. Mesmo quando a gente vai ruim, quando a gente não dá o nosso melhor. O campeonato, a vibes do campeonato é muito divertida. Eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência uma vez na vida, né? Se tem essa vontade de competir. Que algumas pessoas não têm vontade de competir, então tá tudo certo. Sorte de vocês, não tem que investir essa grana em campeonato. Mas eu gosto de competir. Em todas as vezes que eu competi, eu amei. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui mostrando todos os meus troféus e medalhas. Vou deixar aqui e no box, nos cards, e no box também pra vocês. Lá eu mostrei não todas as medalhas e os troféus que eu já conquistei na minha vida, porque depois que eu gravei aquele vídeo eu já participei de mais 2 campeonatos. Mas, um geral, tá lá. Tem mais 3 medalhas depois daquele lá, mas o geral já tá lá. Podem ir lá conferir que o link tá ali disponível pra vocês, beleza? Então é isso aí, gente. Não esqueça de me deixar seu like se gostou desse vídeo. Comenta aí embaixo também pra mim o que você achou, se achou instrutivo, se querem mais vídeos desse estilo. Se tem alguma dúvida, pode deixar aí também que eu tenho que trazer em vídeo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.